Amém? Não era para eu ministrar hoje, mas a minha data era semana que vem, porém eu viajo. E aprove a Deus também que o nosso pastor estivesse passando um pouco mal hoje, então nós alteramos as nossas datas. Ore pelo seu pastor, amém? Para que Deus recupere a saúde dele o mais rápido possível, amém? E nós estamos aqui de novo, então, para ministrar uma palavra. Mas eu creio que cada dia é um dia e cada dia o Senhor tem uma unção nova. Você crê nisso? Amém? E eu queria chamar a sua atenção, porque eu já queria comentar algo que eu senti em Deus essa noite, amém? Por incrível que pareça, não só eu estou aqui de novo, mas a mesma equipe do louvor de domingo estava aqui. É isso, né? E na hora que eu vi a mesma equipe, eu até brinquei com o Miguel e disse assim, olha, parte 2 do culto, né? Brincando. Mas na hora o Espírito Santo falou algo comigo que eu queria compartilhar com os irmãos. Eu creio, irmãos, num tempo de restauração que o Senhor está trazendo para nós como Adonai, amém? E quando eu vi a mesma equipe, o mesmo pregador de domingo aqui de novo, no início dessa campanha, o Espírito Santo falou comigo algo para o ano que vem sobre nós, de que aquilo que Ele vai fazer não vai ser através de outras pessoas de fora da Adonai, mas vai ser os mesmos que sempre estão aqui, que o Senhor vai usar para trazer essa restauração. Você crê nisso? Vai ser você que Deus vai usar nesse tempo. Deus não vai precisar trazer gente de muito longe, gente de fora. Deus vai usar você que está aqui todo domingo, irmão, para esse tempo novo, amém? Irmãos, hoje eu quero ministrar um pouco sobre o ministério profético, o profeta, profetizar. Nós estamos na campanha Profetizando 2026. Então essa noite eu quero ministrar um pouquinho sobre o ministério profético. O ministério profético, ele está dentre os 5 ministérios estabelecidos pelo apóstolo Paulo. Se você não sabe, nós temos uma escola bíblica onde nós trabalhamos os 5 ministérios. E dentro dessa escola nós trabalhamos o ministério profético. Essa aula geralmente é com o profeta Tiago. E nós terminamos agora, para a glória de Deus, na verdade falta uma semana ainda, nossa edição na igreja Emanuel, Nova Aliança Emanuel. Foi um tempo precioso. E de lá da igreja nós sobramos algumas apostilas. Essa apostila funciona como um livreto, onde a gente explica um pouco sobre os 5 ministérios, quem é o profeta nos dias de hoje, quais são os cuidados que um profeta deve ter, quem é o evangelista, quem são os ministérios pastorais, quem é o ministério de mestre. É de fato um livreto para você que não entende muito bem ou que tem fome de aprender sobre esse assunto. Está aqui nessa apostila. Eu liguei para o pastor Lucas porque lá na igreja sobraram 8 apostilas e eu perguntei para ele se eu podia compartilhar com vocês. Então, se você deseja aprender um pouquinho sobre os 5 ministérios, entender quem são os apóstolos nos dias de hoje, existem apóstolos nos dias de hoje, quem são os profetas, a gente vai estar ali no final do culto vendendo. Vai ser baratinho, só o valor que a gente, acessível mesmo, de R$12. Então, se você deseja abençoar a nossa vida e aprender um pouquinho mais da Bíblia, a gente vai estar ali no final, amém? Irmãos, vamos lá, dá início. Você crê que Deus ainda fala no nosso tempo? Quantos creem nisso? Amém. Vamos lá. Uma das coisas mais belas que eu tenho no meu ministério, mais preciosas, é o quanto é bom você ouvir o Senhor. Você concorda comigo? É bom você ouvir o Senhor. E hoje, quando o pastor Lucas me ligou, meio-dia, eu almocei, então vim para a igreja, e no percurso de casa até aqui a igreja, que está cerca de 4 minutos de carro, eu vi na minha cabeça, Senhor, o que eu falo hoje? Qual é a palavra que o Senhor quer que eu ministre hoje? Irmãos, não é mentira, eu posso mostrar minha anotação para você. A palavra que eu ouvi dentro do meu espírito, na hora que eu estava no carro, foi: leia e pregue sobre Ezequiel 37. O texto que foi aberto aqui, irmãos. Então o Espírito está confirmando que Ele quer falar algo com a gente. Você crê nisso? Pois feche seus olhos, 10 segundinhos. Solta para mim, por favor. Eu quero soltar uma canção que fala sobre restauração. E eu queria que você ouvisse ela e deixasse o Espírito Santo ministrar o seu coração antes de eu começar a pregar.
ouça essa canção. Pode aumentar um pouquinho, que eu quero que vocês ouçam a letra dessa canção. Feche os seus olhos e permita o Espírito começar a ministrar você essa noite. Por favor. Pode aumentar um pouquinho? Senhor, nós
Nós queremos clamar por isso, Pai. No nome de Jesus, nós queremos pedir por essa restauração, Senhor. Nós queremos que o Senhor restaure o nosso sorriso, restaure a nossa sorte. Nós queremos profetizar que 2026 possa ser um ano, Jesus, aonde os ossos secos possam receber vida novamente. Nós queremos crer nisso. Nós queremos profetizar isso segundo a ordem do Teu Espírito. Que haja restauração no nosso meio, que haja restauração no nosso meio, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, meus irmãos. Eu creio nisso. Abra sua Bíblia comigo. Livro de Ezequiel, capítulo de número 37. Abra aí comigo. Eu creio nisso. Ezequiel 37, a partir do versículo 1. Diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu Espírito me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só Tu o sabes. Amém? Não feche a Bíblia, deixa aberta. Eu quero introduzir essa mensagem, amém? Vamos lá, irmãos. Quando nós, como igreja, decidimos realizar uma campanha pensando no próximo ano que está chegando, o nosso propósito é incentivar você a não entrar no próximo ano sem saber o que você vai viver. Porque é normal ouvir de pessoas até cristãs, quando você pergunta para ela: e aí, o que você está pensando para o ano que vem? O que você está ouvindo do Senhor? O que você vai fazer? Não sei, não. O que vir, a gente vai viver, né? O que acontecer, tá bom. Então o nosso propósito em tirar esse período final do ano de 2025, para falar do ano de 2026, é para de alguma maneira gerar em você o senso de que você, como cristão, precisa discernir tempos e estações, e pelo menos ouvir um pouco do que o Senhor deseja fazer em teu 2026. Porque eu creio, e não sei você, mas de que o Senhor já sabe tudo o que Ele vai fazer com você em 2026, amém? E Ele deseja te preparar para isso, te direcionar para isso. Então é por isso que o nosso propósito como igreja, praticamente todos os finais de ano, é parar para ouvir o Senhor sobre o próximo ano. Porque é verdade, irmãos, que tem uma galera que vive a teologia do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu, né? A galera, o que vai acontecer ano que vem? Não sei. Para onde tu vai? Para onde a empresa quiser, né? Onde tu vai estudar? Aonde surgir vaga? Não, irmão. Crente não caminha pelo acaso, caminha por direção. A galera, eu não tinha lembrado, mas é verdade, irmãos. Nós estamos aqui profetizando cada mês de 2026. Mas tem uma galera que vai deixar para olhar o horóscopo do ano que vem, de cada mês, buscando uma direção, olhando para os astros. E nós, como cristãos, precisamos entender que nós não podemos andar sem uma direção, irmãos. Existe uma mentira que a internet anunciou para você, e tem gente que prega isso, de que Deus escreve certo por linhas. Que história é essa, irmão? Aonde está escrito isso?
Quer dizer que o meu Deus, excelente, perfeito, Ele escreve por linhas tortas? Não. Ele pode escrever por linhas que eu não compreendo, mas elas não são tortas, elas são perfeitas. Então o nosso propósito é tirar tudo isso. O nosso propósito em fazer uma campanha, irmãos, sobre o ano que vem, é te ensinar a caminhar profeticamente em 2026. Você quer isso? Eu quero. Eu quero caminhar profeticamente em 2026. O que seria caminhar profeticamente? Caminhar profeticamente significa caminhar em cima da vontade de Deus. Então, se queremos caminhar profeticamente no ano que vem, automaticamente estamos dizendo que nós queremos caminhar em cima da vontade de Deus. Janeiro é um mês de descanso. Eu não sei, talvez para vocês, mas eu quero ouvir do Senhor o que Ele quer no meu janeiro. Junho ou é julho o mês das férias? Julho é o mês das férias. Eu não sei, eu quero ouvir do Senhor o que Ele quer que eu viva em julho. Eu não quero caminhar o meu próximo ano a partir do que eu planejei, porque eu sei que os meus planos podem ser frustrados. Eu posso até ter dinheiro para bancar esses planos, eu posso até ter acessos, eu posso até ter tudo que precisa para acontecer, eu posso ter um carro bonito para chegar onde eu quero em 2026, eu posso ter a minha casa para viver o que eu quero em 2026, mas mesmo assim, se forem os meus planos, podem ainda ser frustrados. Agora, se forem os planos do Senhor, eu posso estar sem nada para acontecer, mas eu sei que os planos do Senhor jamais serão frustrados. Então eu quero caminhar profeticamente em 2026. E nós queremos, como igreja, incentivar você a caminhar profeticamente em 2026. Por isso estamos aqui. Nós queremos que vocês caminhem em cima da vontade de Deus. E é por isso que nós estamos falando sobre profetizar. É por isso que nós estamos falando sobre ser profetas para esse ano que está chegando. Porque qual é a maior, ou talvez uma das grandes características de um profeta? Qual é uma das grandes características de um profeta? É ser amigo de Deus e conhecer o coração dele. Abra sua Bíblia comigo, livro de Amós, não tira de Ezequiel 37, coloca aqui para mim, Amós 3:7, Amós 3:7. Amós 3:7, olha isso, irmãos. Certamente o soberano Senhor não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os... Irmãos, olha aqui para mim, atenção, vamos lá. Olha o que a Bíblia está dizendo. Que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Sabe o que isso daqui está dizendo? Que tudo que Deus vai fazer em 2026, Ele já está contando para os profetas. Ah não, irmão, isso é muito poderoso. O que o texto está dizendo é que tudo que Deus fez na terra, faz hoje e vai fazer antes, Ele caça um profeta para revelar para Ele. Isso é muito poderoso. Então o profeta não é um super-herói. O profeta é um amigo de Deus. Amigo de Deus. Repita isso comigo. O profeta é um amigo de Deus. Por que ele é amigo? Porque ele conhece o coração de Deus antes de todo mundo, irmão. Antes de todo mundo. Então por que nós estamos aqui profetizando 2026? Porque nós temos uma missão como cristãos, que é ouvir o plano do Senhor para o ano que está chegando.
A nossa missão é ouvir aquilo que o Senhor vai fazer em 2026 e profetizar isso. Então é por isso que essa noite eu quero falar um pouco sobre profetizar. Eu quero falar um pouco sobre ouvir o Senhor e profetizar aquilo que Ele nos ordena. E é verdade, irmãos, porque isso me preocupa. Como que pode, falta 1 mês e 5 dias, mais ou menos, né? 1 mês e 4 dias para acabar o ano. Não é possível que você não tenha ouvido nada do Senhor sobre 2026. Não é possível que você vai terminar o ano e vai entrar o ano sem ouvir nada. Tentando ir lá na beira do rio Tocantins, pular umas ondas para tentar descobrir alguma coisa. Não, misericórdia. Mas é sério, irmãos. Tem crente ainda que passa de branco a virada do ano, não porque é bonito, mas porque acredita que vai trazer paz. Eu nunca passei um final de ano com outra cor se não for branco, mas porque eu gosto, acho bonito passar de branco. Mas não tem condição, irmãos, a gente colocar a nossa fé sobre o ano que vem em coisas que não são o Senhor. Então por que nós estamos aqui profetizando 2026? Porque você precisa ouvir o Senhor para profetizar aquilo que é vontade dEle para a sua vida no ano que vem. E para nós começarmos bem, eu quero lhe perguntar, o que Deus já te falou sobre 2026? Ou você vai entrar no automático de novo? Vai viver a mesma coisa todo ano? Responde essa pergunta para você. O que Deus já te falou sobre 2026? Eu quero falar um pouquinho agora sobre o que Deus tem falado comigo. Porque cada um de nós que vamos vir ministrar aqui nessa campanha, nós vamos vir profetizar aquilo que nós estamos ouvindo do Senhor para a sua vida. Amém? Então eu quero profetizar aquilo que eu ouvi do Senhor. Eu não sei o que vai ser ministrado nas próximas, creio que virá tudo do Senhor, mas eu quero profetizar aquilo que eu ouvi do Senhor hoje. Amém? Então eu quero ler o texto mais uma vez, apenas o primeiro versículo de Ezequiel 37, que diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito me levou a um vale cheio de ossos secos. Vamos lá, Ezequiel 37 é uma das visões que nós chamamos visões de esperança para Israel. O povo de Israel estava cativo ainda em seu exílio, e no ponto que nós estamos lendo o texto, o povo de Israel já estava sem esperança de que um dia eles retornariam para a terra dele, do qual eles foram levados. Então, por diversas vezes, principalmente a partir do capítulo 36 de Ezequiel, Deus vai começar a enviar promessas através de visões de que Deus restauraria o povo de Israel e que traria vida novamente para esse povo. Exemplo disso é Ezequiel 37, como também Ezequiel 47, que é aquela famosa profecia sobre o rio que corre do trono de Deus. Então Ezequiel 37 é uma profecia, uma visão sobre restauração e esperança para aquele povo. E nós podemos pegar essas duas palavras e aplicar de forma geral sobre aquilo que eu vou ministrar. A minha ministração vai ser em torno de esperança e restauração, que é o que nós cremos que vamos viver esse ano em nome de Jesus. Mas eu quero começar a trazer alguns pontos sobre alguns versículos da passagem de Ezequiel 37. E a primeira delas eu quero falar um pouquinho, e eu peço a sua atenção, porque eu preciso dela, para o começo dessa visão. O início dessa visão que Ezequiel tem. O início começa Deus pegando o profeta Ezequiel com a sua mão e levando Ezequiel para um cenário de caos, de morte. Irmãos, Deus levou Ezequiel para um cemitério, amém? É porque a expressão vale de ossos
para a gente não é tão conhecida, mas o lugar era um cemitério. E o comentário da Bíblia NVI ainda explica que provavelmente a visão apresentava um cemitério de pessoas indignas, porque os ossos estavam expostos, não estavam numa tumba, não estavam enterrados, estavam jogados em cima de um vale. Então Deus com a sua mão, escute isso, Deus com a sua mão pega o profeta Ezequiel e leva ele para esse vale de ossos secos, literalmente um cenário de caos, bagunça e morte. E mais ainda, na hora que chega lá, Deus começa a levar Ezequiel para andar de um lado para o outro, para que ele tenha uma percepção maior das ruínas daquele lugar. E quando eu olhei para esse ponto, e quando nós olhamos para esse início dessa visão, aonde Deus com a sua mão poderosa pega um profeta e leva ele para esse cenário difícil, eu creio que nós podemos aprender uma lição, de que existem temporadas na nossa vida, escute isso, existem temporadas na nossa vida, que não é o diabo que nos leva para um cenário de caos, mas é a mão do próprio Deus. Quero repetir isso para que você anote, existem temporadas na nossa vida, que não é o diabo que nos leva para um cenário de caos, mas é a mão do próprio Deus. Eu não espero que você glorifique, porque isso realmente é difícil, mas é uma verdade bíblica. Nós amamos a ideia de que somos profetas do Senhor, e glória a Deus por isso. Mas eu acabo de ler um texto, onde um profeta é levado pelo próprio Deus, e com a sua mão poderosa, para um cenário de caos. E mais do que isso, existem temporadas na nossa vida, e existem momentos na nossa história, que é Deus quem nos coloca ao redor de ossos secos. É o próprio Deus. E é exatamente como acontece com Ezequiel. Tenta buscar na sua mente uma temporada da tua vida aonde parece que tudo se tornou um cenário difícil, aonde tudo se tornou um cenário de caos, e parece que quanto mais você anda, mais você percebe no qual cenário você está. E a nossa primeira reação é mandar mensagem para alguém dizendo: ora por mim porque o inimigo se levantou. E eu creio que existem ocasiões que de fato é o inimigo, mas nós precisamos aceitar que a Bíblia está nos dizendo que existem experiências que é a própria mão de Deus que nos leva para um vale de ossos secos. É difícil, mas eu lhe pergunto, qual é a sua reação quando isso acontece? Porque no meio desse caos que Ezequiel está, no meio do vale que Ezequiel está, a voz de Deus ecoa mais uma vez e pergunta para Ezequiel: Ezequiel, você acredita que esses ossos podem voltar a viver? E é exatamente isso que o Senhor faz conosco em algumas temporadas da nossa vida. Ele pega com a sua mão e nos leva para um vale de ossos secos. Quanto mais a gente anda, mais a gente percebe o cenário que o Senhor nos colocou. Mas dentro desse cenário, a voz de Deus ecoa uma pergunta para mim e para você: será que nós ainda acreditamos que algo pode ser mudado, mesmo quando as circunstâncias estão proclamando que não há mais possibilidade de mudança? Eu quero que você escute a voz do Senhor perguntando a você: será que no meio de um cenário de caos, porque no culto de quarta de milagres, irmão, é fácil você dizer para a gente que acredita que Deus pode fazer um milagre, mas eu quero ver na hora que você chega no teu vale de ossos secos, no lugar que Deus lhe colocou, no lugar que não consegue ver vida, mas somente ossos secos. É nesse cenário que eu quero ver se você consegue olhar para o Senhor e dizer: eu ainda acredito que a minha história pode ser mudada. E eu quero que você escute dentro do seu espírito a voz de Deus lhe perguntando: você ainda acredita que eu posso mudar o cenário da tua história?
E a minha preocupação é se, assim como Ezequiel, nós estamos respondendo com a resposta correta. Porque a resposta de Ezequiel, irmãos, ele era profeta. Ele poderia muito bem dizer: Senhor, vamos fazer 7 dias de jejum e oração, os ossos vão voltar a viver. Senhor, traz o anjo, manda o anjo buscar o óleo ungido lá, nós vamos tacar em cada osso aqui, na mesma hora, pá. Ele era profeta, irmão. Mas a resposta de Ezequiel me constrange. Ele olha para o Senhor e diz: Senhor, tu sabes. Ezequiel está olhando e está dizendo assim: Senhor, somente o Senhor sabe o que pode acontecer. Eu não sei, eu não consigo, mas somente o Senhor pode dar uma resposta. Nós vamos entrar em um ano, irmãos, aonde você vai precisar responder essa pergunta, aonde você vai precisar olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu não quero mais tentar com as minhas mãos. Senhor, eu não quero mais colocar o meu dedo. Eu quero confiar de que só o Senhor sabe o que vai fazer na minha vida. Eu sinto em meu espírito que alguns de nós temos impedido a restauração de Deus, porque nós estamos colocando a nossa mão. Nós estamos olhando para o Senhor e dizendo: Senhor, eu também sei o que fazer. Você ora tantos anos para que o seu marido seja restaurado, mas talvez você não conseguiu dar essa resposta para o Senhor, de dizer: eu quero olhar para ti e dizer que só o Senhor sabe o que fazer. Você ora tanto tempo por uma causa, mas você ainda responde para Deus dizendo: eu acho que eu sei como fazer dar certo. E isso está impedindo a restauração do Senhor na tua vida. E eu quero crer, irmãos, que essa noite você possa transformar a tua visão e olhar para o Senhor e dizer: Senhor, mesmo que em toda a minha visão o que eu veja seja apenas ossos secos, eu quero confiar de que o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo na minha história e na minha vida. Porque então, escute isso, nós entramos na segunda parte da visão. Porque quando Ezequiel responde para Deus e passa para Deus o controle da situação, a voz de Deus ecoa mais uma vez, e a ordem de Deus é: profetize a esses ossos, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E aí até a irmã Leia leu aqui, eu não vou ler para não pegar muito tempo, mas o Senhor vai dizendo: olha, profetiza desse jeito, diga sobre os tendões, sobre a carne, sobre a pele, sobre o espírito. Deus vai dando ponto a ponto para o profeta Ezequiel profetizar. E aqui nós aprendemos uma segunda lição para esse ano de 2026 e para as nossas vidas. Nós aprendemos aqui que o profeta não profetiza o que ele quer, mas aquilo que o Senhor Deus ordena ele profetizar. Você precisa pegar isso, irmão. Nós aprendemos com Ezequiel que o profeta não profetiza o que ele quer, mas ele profetiza o que ele ouve Deus mandando ele profetizar. No meio cristão brasileiro tem surgido uma heresia, que diz que o profeta fala e Deus assina embaixo. Mentira! Não é tudo que o profeta fala que Deus assina embaixo. Deus assina embaixo naquilo que ele ordenou o profeta que falasse. Jeremias, no seu texto, no seu tempo, na verdade, vai repreender profetas do Senhor que profetizavam coisa que Deus não mandou. E o próprio Jeremias profetizava contra eles. O exemplo de Balaão, que se levantou contra o próprio povo do Deus que ele servia. Então não é tudo, não é aquilo que o profeta quer profetizar,
e Deus assina embaixo? Jamais. A profecia que Deus assina embaixo é a profecia que Ele mesmo ordenou que o profeta profetizasse. Então eu sei, irmãos, que uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto é que se queremos ver as profecias para o nosso 2026 se cumprir, nós precisamos parar de profetizar o que a gente quer que aconteça e ouvir o Senhor sobre o que Ele quer que aconteça. Por que a maioria de nós começamos o ano com uma lista do que nós queremos fazer e terminamos às vezes sem cumprir nem 50%? E nós às vezes fazemos o mesmo com Deus. Nós anotamos e profetizamos: em janeiro eu vou viver bênção tal, fevereiro eu vou viajar para a cidade tal, março vai acontecer isso, e você vai profetizando aquilo que você quer que aconteça, e no final do ano você está frustrado porque não aconteceu. E na verdade isso não é profetizar, isso é levar para Deus uma lista de sonhos que você quer que Ele realize. Então o que seria profetizar? Assim como Ezequiel profetizou. Tudo que Ezequiel profetizou foi repetindo aquilo que Deus tinha mandado ele profetizar. Profetiza o espírito, ele profetizou. Profetiza os nervos, ele profetizou. Profetiza a carne, ele profetizou. Profetiza a pele, ele profetizou. E adivinha o que aconteceu? Se cumpriu, porque Deus mandou ele profetizar. Irmãos, quantos de vocês querem que tudo aquilo que foi profetizado para o seu ano de 2026 aconteça? Eu quero. Mas para isso acontecer, escute, você precisa tirar um tempo para ouvir o Senhor sobre o que Ele quer mandar você profetizar. Não vai nessa, porque você pode estar profetizando fogo e Deus está querendo descer água. Você pode estar querendo profetizar: eu vou subir de cargo naquela empresa, e Deus está querendo que você abra a sua própria empresa. Já pensou? Eu vou mudar de carro para aquele HB20, e Deus está querendo te dar um carro muito melhor. Estou falando das coisas boas, mas também pode ter o parcial. O fato é, irmãos, que nós precisamos entender que a campanha está nos levando para o secreto com o Senhor, para ouvir dEle o que Ele quer fazer em 2026 nas nossas vidas. E a partir disso, como Ezequiel, a gente profetizar aquilo que Ele está nos mostrando, e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Deixa eu te contar uma experiência. Quando eu estava na base da Jocum, uma missionária, Ariadna, deu aula para a gente, e ela falou sobre isso, sobre você ouvir o Senhor e profetizar aquilo que é vontade dEle para a sua vida. E ela nos contou uma experiência, olha que legal, gente, que ela tem um trabalho missionário no Haiti, em cima de algumas montanhas, aldeias que ficam em montanhas no Haiti. Uma vez, eles foram com um grupo de intercessão para essa aldeia em cima de uma montanha no Haiti, e começaram a fazer um momento de intercessão. Você crê que a intercessão tem poder? Eu creio. E começaram a fazer um momento de intercessão, irmã Edileuza. E eles falaram assim: vamos ouvir o Senhor sobre o que o Senhor quer fazer aqui em cima dessa montanha? E eles começaram a ficar em silêncio, ouvindo o Senhor, e a voz do Senhor ecoou dizendo assim: irmãos, preste atenção, ore para que cresça macaxeira nesse lugar. Tu já pensou, irmão? Tu está orando, fogo de Deus, e aí Deus fala assim: peça em oração para que cresça macaxeira. Já pensou? Mas eles confiaram e começaram: cresça macaxeira, cresça macaxeira, cresça. E foram orando. Aí o Senhor mudou, e o Senhor disse assim: peça que cresça frutas nesse lugar. Aí imagina um grupo de intercessão: nasce melancia, nasce laranja, nasce abacaxi, vamos, nasce da terra. E o Senhor continuou:
por último o Senhor disse assim: peça que tenha água nessa aldeia. E eles começaram: vem dos quatro cantos, rio do Senhor vem sobre esse lugar, o momento poderoso de intercessão. Sabe o que aconteceu no final? Nada. No momento, nada. Acabou o prático, voltaram para o Brasil. Um ano depois, o marido dessa missionária, retorna para essa aldeia em cima da montanha no Haiti. E quando ele chega, ele liga para avisar ela que chegou. E na hora que ela atende o telefone, ele já fala todo feliz, né? Ele diz assim: amor, quando eu cheguei aqui, tu não imagina o tanto de macaxeira que cresceu nesse lugar. Tu não imagina o tanto de fruta que cresceu nesse lugar. Sem nunca ter crescido em toda a existência dessa aldeia, cresceu nesse ano. E por fim, escute isso, irmãos, desceu uma pedra rolando do bico da montanha, pegou impulso, saiu do chão, e na hora que bateu no chão, era a nascente de uma água. Tem um rio em cima da aldeia. Você entende o poder de ouvir o Senhor e profetizar aquilo que Ele está querendo fazer na tua vida? Eu creio e profetizo que os ouvidos de vocês estão abertos para ouvir o Senhor e sobre aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Isso daqui não é para você ter medo de profetizar. Isso daqui é para você ouvir o Senhor e crer que Ele é poderoso para fazer aquilo que Ele te prometeu. Eu creio nisso. Mas outra coisa que nós aprendemos quando Deus manda Ezequiel profetizar é que se queremos viver um ano profético, precisaremos fazer as coisas, às vezes, que não tem lógica. E decidimos caminhar em cima da fé e não daquilo que estamos vendo. Repito para você: se queremos viver um ano profético, vamos precisar fazer coisas que na nossa concepção não tem lógica. E decidimos caminhar em cima da fé e não daquilo que estamos vendo. Imagina comigo, irmãos, vamos lá. Tu está no meio de um vale de ossos secos. Quando a gente vai num velório, a maioria de nós, talvez nem eu, tenho tanta fé para acreditar que Deus possa ressuscitar. Eu oro, quero viver isso, busco crer, mas no fundo você sabe como é o nosso coração. Agora você imagina Ezequiel no meio de um vale de ossos secos. E Deus manda ele profetizar para os ossos. Osso escuta o que, irmão? Osso não escuta nada. Tem lógica você olhar para um osso e dizer: viva, tenha carne? Não tem lógica. Mas Ezequiel obedece. E por que ele obedece? Por que Ezequiel obedece? Porque Ezequiel prefere colocar o seu coração naquilo que Deus está falando e não no lugar que Deus mandou profetizar. Se queremos viver um ano profético, vamos precisar tirar os nossos olhos do nosso cenário atual e colocar naquilo que Deus está mandando profetizar. Se queremos viver um ano profético, irmãos, nós vamos precisar fazer coisas sem lógica e preferir caminhar por fé e não por vista. Porque para viver o sobrenatural, eu preciso escolher caminhar por fé. Você sabe o que é caminhar por fé? É viver coisas que para o mundo é loucura. Deixa eu contar outra experiência para vocês. Eu e minha esposa estamos começando a pensar. Tem mais ou menos uns 2 anos que eu e minha esposa sempre recebemos palavra para uma cidade do Brasil, Brasília. Todo ano e toda hora a gente recebe palavra para Brasília. Não sei o que Deus está querendo falar conosco, mas a gente não para de receber palavras sobre Brasília. Amém. 2 semanas atrás, eu no meu quarto ouço uma voz dizendo para mim:
eu vou lhe dar provisão para uma futura estação. Eu disse amém. Você crê? Eu creio também. Irmãos, um dia depois ou 2 dias, eu perco a minha carteira com todos os meus documentos, cartões de aproximação, identidade minha da Ana, carteira de motorista minha e da Ana. Perdi com tudo, irmãos. Minha esposa desesperada. E diante de Deus, eu não estou mentindo, me via uma paz tão grande que eu não tinha perdido essa carteira. Ao ponto de eu não bloquear os cartões por aproximação. E estava lá, o cartão com aproximação. E ela, tu não vai bloquear, tu não vai caçar. E eu, cara, uma paz tão grande. Depois ela me insistiu tanto que eu cacei essa carteira, não achei. Mesmo assim, não dei entrada em nada, em BO, online, para poder pegar os documentos de novo. Nem bloqueei os cartões. Eu sabia que essa carteira tinha alguma coisa com o Senhor. Adivinha onde essa carteira foi aparecer? Brasília, irmãos. Quando eu disse para o Tiago disse assim: Deus levou sua identidade para lá. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que escolher caminhar por fé, irmão. A gente só vive o sobrenatural quando a gente decide caminhar por fé. Eu poderia muito bem ter dado a louca, né? Entrado em crise, ter bloqueado tudo, ter ficado, meu Deus, mas eu confiei de que o Senhor estava fazendo alguma coisa. Nós precisamos escolher caminhar por fé, irmãos. Fé de que o Senhor vai fazer coisas que a gente jamais conseguiria fazer. Fé de que o Senhor vai restaurar áreas da nossa vida aonde a gente pensou que jamais Ele mexeria novamente. Fé para acreditar que viveremos coisas que nem com 30 anos de trabalho Deus nos daria, mas pelo poder e pela graça Ele vai fazer acontecer. Quem tem um WhatsApp da irmã Denise? Grava, abre o celular alguém para mim. Está gravando aí? Eu queria que alguém que tivesse o WhatsApp dela gravasse. Amém? Pode ser. Eu senti no meu espírito, e agora que eu falando sobre isso, eu estou falando sobre restauração, irmã Denise, sobre restauração, de que o Senhor restauraria, assim como Ezequiel 37, e enquanto eu falava sobre isso, eu via a senhora e o filho da senhora. A senhora está em casa, e a senhora está pedindo para Deus falar com a senhora. E a voz de Deus vai aí. De que os ossos secos, talvez a senhora olhava para o filho dela, para o seu filho e via assim. E realmente, talvez se tornou ossos secos. Mas o Senhor está dizendo que vai restaurar, irmã Denise. Eu declaro que em nome de Jesus, eu não sei o nome do filho dela, mas eu declaro que em nome de Jesus, aonde ele estiver, o Senhor toque ele com restauração, e esses ossos secos voltarão a viver novamente em nome de Jesus. Coloque a mão na sua cabeça em nome de Jesus. Eu sinto a presença do Senhor.
Eu queria que a pastora Francilene desse um abraço na irmã Michele. Eu ouço bem assim no meu espírito, de profeta para profeta. Eu ouço bem assim no meu espírito, de profeta para profeta. Você começa a orar, começa a pedir a presença do Espírito Santo. Vamos! Você que ora em línguas, comece a orar nesse momento. Oh Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, nós clamamos a tua presença nesse lugar. Flui nesse lugar, Espírito Santo. Flui nesse lugar, Espírito Santo. Se coloque de pé no teu lugar. Rimanda comandarabas.